Olá, pessoal. Boa noite, me chamo Saulo. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para começar. Vamos começar em cerca de... Daqui 4 minutos, 19h36, nós iniciaremos nosso webinar. Tudo bem? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É um prazer imenso tê-los aqui no webinar do Corejur. Hoje nós iremos falar de um tema bastante interessante, um tema nada técnico, um tema apresentar a tecnologia em suas diversas variedades para o segmento jurídico. O nosso tema é como fazer a tecnologia da informação gerar resultados para o seu escritório. Espero que todos fiquem à vontade, sentem no seu sofá, aproveitem aí, fiquem bem confortáveis, porque nós iremos começar nesse momento. Lembrando para aqueles que não chegaram a tempo, que são amigos de vocês, essa webinar vai ficar gravada no YouTube, na página do Corejur, e disponível aí para que todos possam desfrutá-la posteriormente em outro momento. Então, inicialmente, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá?
Eu vou fazer algumas perguntas sobre se vocês vão ver a minha tela. Eu estou vendo aqui as interações no chat. Rafael, a doutora Deise Queiroz, o Thiago Bueno, o Márcio, o Jonathan, o pessoal que já me deu aqui um oi, né? Muito obrigado por vir prestigiar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Assim que vocês começarem a visualizá-la, me avise, por gentileza. Pessoal, vocês já conseguem ver a minha tela? Está tudo bem? Se puder dar uma alô aqui no chat, por favor. Ok, muito obrigado a todos, pessoal. Então, é um tema bastante legal. Eu gosto muito, todos que estão aqui me conhecem. Um tema que eu sou assim, apaixonado pela tecnologia, apaixonado também pelo segmento jurídico, né? Direito em si. É como fazer a tecnologia da informação gerar resultados para o seu escritório. Um tema que eu peço que fique à vontade em fazer perguntas. Mas antes de iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa apresentação, quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, mesmo que atrasado, e não posso deixar de parabenizar você, advogada, você, advogado, pelo seu dia, uma das profissões mais importantes da humanidade, a advocacia, que torna, né, dá direito às pessoas de se defenderem, de se protegerem, e um parabéns a todos vocês. Eu me chamo Saulo, sou diretor comercial do Corejur. Eu já, assim, como experiência na área jurídica, eu já trabalhei 12 anos em um escritório de advocacia, um escritório com um alto volume de processos. Sou formado em ciência da computação, tenho especialização, algumas especializações também na área de TI, e agora estou me especializando numa área que é gestão de processos de negócio, né, para cada vez mais eu, né, poder colaborar com vocês com a questão de processo, de workflows, que é uma coisa que vocês vão entender que é fundamental para qualquer organização. Então, nessa imagem aqui, é o nosso roteirinho. Eu devo ser direto em muitos deles, que são temas bem abertos, bem amplos. Então, esse é o nosso roteiro. Iniciaremos falando sobre nuvem e infraestrutura e finalizaremos falando em gestão em home office. A princípio, nós iremos iniciar aqui o nosso webinar, né, falando de nuvem, né, fazendo uma analogia entre nuvem e a infraestrutura local do escritório. Aqui começa a parte mais importante de um escritório de advocacia, a sua infraestrutura, porque é através dela que o escritório vai se apoiar com as suas ferramentas de gestão de processos, com o seu sistema de gestão de documentos e uma série de outros softwares. A nuvem, ela tem, né, como a sua principal vantagem que toda a parte de software fica dentro dela, fica fora do escritório, mas, consequentemente a isso, não tira a responsabilidade do escritório em ter uma estrutura em nuvem confiável, porque ali você pode perder os seus dados, ali você pode ser hackeado, e uma série de problemas que também ocorrem na infraestrutura dentro do escritório. Então, é um tema bastante amplo, mas nesse caso aqui, eu não vou dizer para o escritório qual é a melhor forma, mas eu peço que sempre que vocês forem iniciar o seu escritório ou que ele já está em funcionamento, prezem pela infraestrutura, seja em nuvem ou seja dentro do escritório. Lembre-se que alguns problemas são inerentes a ambas as infraestruturas, por exemplo, uma redundância de internet por conta do problema de falta de internet, você tem uma segunda opção para um protocolo de urgência, backups, né, porque sabemos que mesmo em nuvem você pode ter problemas de perca de dados, então você pode utilizar o backup e ter um plano de continuidade da sua infraestrutura para que você possa crescer e as ferramentas possam acompanhar o crescimento do escritório. Segurança da informação é um problema crônico. Dos últimos 10 anos, a humanidade vem sofrendo bastante, seja ela em empresas, pessoas físicas, em órgãos.
Nunca se teve tanto problema de vazamento de informação, sequestro de dados e vários tipos de problema. Soluções existem, sim, antivírus, firewalls, né, para proteger, manter o seu parque computacional legalizado é uma prática importante para que você não tenha problemas com hackers, né? Mas uma coisa que eu vejo que cada vez dá mais resultados é uma palestra para a sua equipe, para as equipes, de como trabalhar com o computador, evitando problemas, acessos indevidos, como fazer o usuário ser o seu aliado no combate a esse problema. O fogo amigo, né, é o pior tipo, porque você não está preparado. Então, você treinando a sua equipe, gerenciando a sua equipe, para que ela use de forma correta os computadores, os ativos do escritório, você tem aí um risco muito baixo de sofrer problemas de ataque, né? E um ponto muito importante que envolve segurança é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Peço para que vocês estudem, analisem, e também, juntamente a essa lei brasileira, nós temos aí a ISO 27001, que é uma ISO que ela visa a segurança e a continuidade das empresas, né? No nosso caso, dos escritórios de advocacia. Então, voltando aqui, nós iremos falei um pouquinho de hardware, segurança, para dar aquela entrada, aquela imersão para vocês, advogados, poder acompanhar o raciocínio. E vamos iniciar o nosso bate-papo agora falando de software através do RP Jurídico. Então, aqui é uma ferramenta que nós podemos dizer que é o pontapé inicial para qualquer escritório que queira se informatizar. O papel fundamental, na minha visão, do RP Jurídico é o quê? Centralização da massa de dados do escritório. O que eu chamo de massa de dados? Os processos cadastrados, os processos andamentados. Quando eu falo esse processo cadastrado, por exemplo, seria não só apenas cadastrar aonde o processo tramita, as partes do processo, os dados das partes, não isso. Isso é fundamental? Sim, ajuda, mas eu falo um cadastro completo, os pedidos, o objeto da ação, os campos que são inerentes a cada tipo de processo, para que a massa de dados, quanto mais rico de dados é o seu RP jurídico, você verá à frente, nos próximos slides, o poder que você terá em relação ao seu próprio escritório, às suas próprias informações. Além disso, o RP jurídico, eu quero compartilhar com vocês um raciocínio que eu também tenho, né? O RP jurídico, ele é uma peça fundamental, porém, ele não é capacitado sozinho de fazer com que o escritório atinja o objetivo. Por quê? O RP jurídico, geralmente, tradicionalmente falando, ele é um sistema vendido para larga escala, ele é o mesmo sistema para vários tipos de escritório, alguns campos personalizados, mas é uma função estática do sistema, e cabe ao escritório, que sempre nós, né, aqui do Corejur, nós temos ouvido, né, dos nossos clientes e até possíveis pessoas que queiram tirar essa dúvida: Saulo, eu tenho que trocar o meu RP jurídico? Pode ser que não. Por quê? No início dos anos 2000 até 2010, se prezava-se que o RP jurídico ele seria uma ferramenta única dentro do escritório, ele iria fazer tudo para o escritório e ponto final, você não precisaria de mais nada para alcançar o seu objetivo. De 2010 para cá, até 2020, foi criada-se o ecossistema de startups jurídicas, aonde cada startup se especializou nas dores do escritório. E é justamente nesse ponto que eu peço que vocês abram a mente, é um ponto muito importante para que você entenda o poder que a tecnologia tem, não apenas atrelada ao RP jurídico. Então, vamos começar falando aqui de publicações. Eu vou pegar sempre alguns exemplos. É claro que alguns escritórios já têm algumas soluções, mas eu estou pegando um volume de informação que eu tenho e quero compartilhar com você. Publicação é uma coisa que diariamente eu tenho um contato aqui, através de possíveis interessados, mas como o Código Jurídico não faz publicação, a gente acaba indicando para algum parceiro.
Publicações é um problema que, com o advento do processo eletrônico, o processo que era físico era lido o recorte e era disponibilizado para os seus escritórios de advocacia. Com o processo eletrônico, muitas empresas não conseguem capturar o teor do despacho e envia para o advogado só informando que houve ali um andamento importante do processo. O advogado loga dentro do PJE do seu estado, ou do Projude, ou N sistemas do mercado, do SAGE, faz ali a leitura daquela publicação e instarta um processo dentro do escritório para poder cumprir aquele prazo, caso o prazo seja do escritório. Tudo bem que nós temos uma situação de um prazo. Agora você imagina um advogado com 50 processos, logando em vários sistemas diferentes e capturando aquela informação. Hoje nós temos empresas, startups, que já faz esse trabalho justamente pelo advogado. Faz uma varredura atrás dos tribunais aonde o advogado tem processo e já informa por e-mail ou informa um relatório, já fazendo com que aquele advogado já fique ciente, mesmo que ele não inicie a contagem de prazo, mas facilitando ali que a informação chegue até ele de uma forma muito mais rápida. Pode ser que um RP jurídico tenha essa funcionalidade, pode ser que não. Pode ser que a sua empresa de publicação, porque geralmente vários escritórios têm o seu RP jurídico e tem uma empresa de publicação. Pode ser que a sua própria empresa de publicação não faça isso e você está tendo um trabalho repetitivo, desnecessário, diariamente. Então, é um ponto muito importante. Além disso, muitos RP jurídicos têm a sua API, que é uma forma das outras plataformas se acoplarem a ele, e nessa API, o próprio teor da publicação já é inserida dentro do processo correspondente àquela publicação. E vamos falar agora sobre controle de prazos e audiências. Aqui eu me apeguei um pouco ao contencioso, né? Mas também funciona com a parte consultiva. Mais um exemplo aqui, fazendo uma analogia sempre ao RP jurídico. Não o criticando, mas sempre buscando formas para que o advogado seja produtivo. Isso é o mais importante, independente se o escritório ele é pequeno ou grande, independente. Então, chegam as publicações, chegam 10 publicações, a equipe do escritório geralmente cadastra um prazo, né, por exemplo, cadastra um prazo, e naquele prazo, a equipe tem que, por exemplo, sugerir ou lançar um recurso de apelação. Então, nós temos uma tarefa principal, fazer o protocolo ou cumprir o prazo, etc. E as tarefas satélites? Obter uma cópia, elaborar a petição, se for necessário uma revisão daquela petição, solicitar uma revisão para que lá na ponta alguém faça o protocolo. Qual que é o problema disso? Tudo bem, o meu advogado consegue fazer isso, ou a minha controladoria consegue fazer isso rapidamente. Maravilha. Agora vocês imaginam, eu tenho que clicar com o botão direito ou nova tarefa, novo compromisso e criar uma série de atividades. Então, se eu gasto por publicação recebida ou por nova publicação 1 minuto para agendar todas essas tarefas, se você recebe 1 minuto, geralmente é pouco, vamos colocar aí 2, 3 minutos sem revisão, você multiplica isso por 10, por 15, por 20, por 30 publicações. Esse é o tempo que a sua equipe perde fazendo um trabalho repetitivo. E não só perde, porque ela pode, como o volume acaba sendo grande, ela pode colocar datas erradas, erros operacionais errados, pode envolver um profissional que não seja aquele que vai realizar aquela atividade, pode colocar uma data do prazo fatal que era Y, pode colocar posterior e, consequentemente, pode levar o escritório, né, para um prejuízo. Hoje, com essa tecnologia, com as startups, nós temos situações que a publicação chega, o advogado já analisa aquela situação, já diz qual o prazo e, automaticamente, todas as tarefas são distribuídas para o responsável correto e as datas totalmente parametrizadas na criação do workflow.
Isso acontece também com a audiência, então você tem uma tarefa de audiência, fazer contato com o cliente 40 dias, 20 dias, 5 dias, o próprio sistema, em vez de criar automaticamente aquela quantidade imensa de tarefas ou compromissos, só vai criar aquela tarefa de fazer contato com o cliente 40 dias, porque ele vai fazer um cálculo e, através daquele cálculo, ele vai descobrir se aquela tarefa pode ser criada ou não. Então, com esse resultado, o escritório passa a ter mais poder em fazer uma revisão muito mais bem feita. Lança aquela sequência de prazos, vários tipos de publicações, e, consequentemente, o gestor, ou o próprio advogado, ou o responsável pela revisão daquele prazo, ele consegue detectar um possível erro, porque já foi tudo lançado, e o escritório passa a trabalhar mais tranquilo, sem sufoco. Então, essa é um problema vivenciado por muitos escritórios de advocacia. Um outro problema grave também, escritórios que vão distribuir o processo, os próprios processos judiciais internamente, né, vai distribuir, fazer o protocolo. Então, o advogado faz ali a entrevista com o cliente, depois de X tempo faz a petição, depois de X tempo faz a distribuição. Nós temos casos que o escritório levava-se 60 dias ou até mais para distribuir um processo. Com a organização de datas envolvidos, esse prazo reduz até 20% a 40%, fazendo com que o processo seja distribuído muito mais rápido. Por quê? Gestão de tarefas de forma automatizada por workflows. Pessoal, eu vou voltar aqui o chat, que eu estou compartilhando minha tela. Está tudo bem com vocês? Alguém tem alguma pergunta pontual? Por enquanto não, né? Muito bem. Então vamos seguir aqui no nosso slide. Pessoal, só um minutinho, tá? Me deu uma probleminha aqui na ferramenta. Perdeu um pouco do efeito. Deixa eu dar um F5 aqui. Ok, voltou o efeito, senão não tem muita graça, né? Tem que ter um efeito. Vamos agora para um tema extremamente polêmico e que a gente ainda encontra resistências. Alguns dos participantes aqui comigo, né, já utilizam ferramentas de automação documental, que é a criação da petição de uma forma mais rápida, de uma forma padronizada, mas mesmo assim é um tema polêmico, não funciona no meu escritório. A princípio, quando a equipe do escritório ou a alta direção entende que não funciona, pessoal, nem se funcionar vai dar certo. A primeira questão é que o apoio na automação de documentos, é claro que você pode entrar em contato com quem utiliza, fazer um benchmark, isso é importante, mas é uma questão de vivência, né, para que você tome a melhor decisão. Geralmente, as pessoas que duvidam, né, que não acreditam, na verdade, que isso funciona no escritório dela, acham que as peças vão ser estáticas, né, peças estáticas, só funciona no escritório de massa, ou é simplesmente uma mala direta. Por quê? O ERP já faz isso, já faz uma mala direta, trocando ali só os campos de acordo com o processo. Então, a automação documental, ela veio justamente para suprir a falta de tempo que o advogado tem para fazer uma petição bem feita. Por quê? Muito do que o advogado faz já está composto em algum lugar, na própria rede, no Drive, em algum lugar disponível, que são as teses, as jurisprudências, as doutrinas em si, as informações que compõem uma petição. Mas como, né? Como que o advogado acha que, assim, como que as pessoas têm que entender que a automação documental funciona?
né? Como que nós, do Código Jurídico, oferecemos a automação documental? Lembre que no início do nosso bate-papo aqui, eu falei do RP e disse que é lá que fica centralizado a maior quantidade de informações do processo. E agora vocês vão perceber que faz toda a diferença fazer um cadastro, fazer uma alimentação correta e completa do sistema de gestão. Um ponto importante, que é extremamente importante, como que o escritório de advocacia consegue aproveitar os dados do RP jurídico? Lembrando, através de uma integração que o próprio RP fornece a outras plataformas, outras soluções, outras startups. Então, quando a equipe, por exemplo, vai fazer uma contestação, então, na hora que a equipe do paralegal ali fez o cadastramento daquele processo, o advogado complementou com algumas informações, aonde o processo tramita, os dados das pessoas. Se é uma contestação que atende seguros, então vamos colocar o número do sinistro, o número da apólice em alguns campos específicos do sistema, as teses que serão argumentadas ou o que será argumentado naquela contestação. O que a automação de documentos faz? A princípio, ela vai reaproveitar os dados já inseridos no sistema de gestão e automaticamente pode ser que ela faça aquela petição jurídica para você. Mas como que isso acontece? Por que a automação de documentos ela funciona para qualquer escritório de advocacia? Porque a automação de documentos, o modelo computacional feito na automação de documentos é praticamente o raciocínio do advogado. E o raciocínio do advogado, ele é complexo. Independente se na automação vai ser difícil ou se vai ser fácil, não importa. O que tem que ser importante para o escritório da advocacia é que a automação do documento ela tem que ser justamente o que o advogado pensa na hora de fazer a petição. Então, o modelo já foi criado pelo advogado, já foi criado pela equipe, ele vai fazer uma série de perguntas para o advogado, uma série de perguntas para o sistema jurídico do escritório e dentro de segundos, minutos, aquela petição é entregue para o advogado. Por quê? Eu já tenho a minha biblioteca de teses, de artigos, jurisprudência centralizada. Isso é muito importante. Os meus modelos centralizados dentro da ferramenta de automação. Então, quando o advogado vai fazer a peça, ele informa o número da pasta do seu sistema de gestão, o número da ficha, de cada sistema interno. A automação de documentos consulta o banco de dados do sistema jurídico, traz aquelas informações para a automação e dentro daquele compilado de dados, aquela informação, aquela petição ela é centralizada. E aí, isso é a parte mais trabalhosa, né? Porque tem que criar um modelo, centralizar as informações. É claro que em 15, em 20, em 30 dias, já se produziu muito e aqueles dados ficam disponíveis ali dentro da automação. Um ponto importante também, né, que a automação faz, que eu acredito que vocês não devam sofrer por isso, é a formatação do documento, né? Tem escritório que cada um formata de um jeito, cada um tem uma logomarca de um tamanho, um rodapé com um endereço diferente. Até nesse ponto simples, a automação de documentos ela tende a ajudar os escritórios de advocacia ou advogado de forma individual. E o resultado que nós temos aqui, até podemos compartilhar alguns cases, que nós conseguimos colaborar com os escritórios de advocacia, que o advogado consegue reduzir em até 95% do tempo que ele gastava fazendo uma petição de forma tradicional. Porém, com muito mais qualidade e praticamente sem erros. Por quê? Mesmo que o advogado seja experiente, o próprio sistema vai traçar um roteiro para que ele não deixe de argumentar nada de importante na sua inicial, na sua contestação, no seu recurso, numa manifestação, até numa simples procuração. Se você tem um padrão no seu escritório, o seu advogado, de forma amigável, ele vai respeitá-lo. Então, agora vamos para o próximo tópico, né? Próximo tópico, vamos falar de robôs. Eu não quero entrar muito no tema de robôs, porque também é um tema
polêmico, né? Robôs de inteligência artificial. As pessoas acham que os robôs vão substituir os advogados, e eu acho que sim. Os robôs e a inteligência artificial, ela vai substituir os advogados, sem sombra de dúvida. Os advogados que fazem um trabalho repetitivo, os advogados que exercem um cargo que não exige raciocínio, isso sim vai ser substituído. Mas não é uma novidade para os advogados e muito menos para o mercado. Os robôs já fazem isso há muitos anos. Eu nem sei precisar quanto tempo, mas com certeza, mais de 50 anos eles já fazem essas atividades repetitivas e de baixa capacidade intelectual. Então, abrindo um pouquinho sobre os robôs, outro ponto importante, quando o escritório contrata um robô, ele contrata o robô para quê? Fazer uma atividade que ninguém gostaria de fazer, ou é uma atividade que se torna muito cara, uma atividade que é cara para o escritório. E como, por exemplo, né? Nós temos alguns escritórios, né, que atendem bancos, que atendem seguradoras. Essas companhias, elas exigem que o escritório contratado por eles alimentem também o sistema de gestão da própria companhia. Então, o advogado em si, o escritório, ele tende a ter a sua eficiência reduzida praticamente em 50% na atividade de alimentação de sistemas. Por quê? Ele alimenta o sistema do escritório e também tem que alimentar, geralmente com as mesmas informações, o sistema do seu cliente. Então, se contrata-se robôs, que os robôs são parametrizados para extrair as informações do sistema do escritório e enviar para o seu cliente. É um trabalho, vocês concordam, que totalmente repetitivo, de baixa intelectualidade, e qualquer um pode fazer? Então se contrata um robô para fazer essa atividade. A mesma coisa que acontece, que está acontecendo, né, é mais comum, né? É mais comum de se ver, é a questão do protocolo feito nos tribunais eletrônicos. Robôs pegam o arquivo, assinam eletronicamente e enviam para o tribunal desejado. Tudo bem, se o advogado ele é individual, às vezes não precisa, mas escritórios que fazem 20, 30, 40, 200 protocolos por dia, quanto tempo que uma equipe leva, né, para fazer aquela atividade? Qual a margem de erro aceitável por um robô? Qual que é a margem de erro aceitável por um humano? Quando um trabalho é muito repetitivo, o robô pode ser que ele tenha maior vantagem do que um trabalho humano. Por sua vez, a inteligência artificial, ela é um pouco, também não vou entrar muito no tema, mas é um ponto que eu quero que vocês tenham a oportunidade de ler um pouco sobre isso, mas a inteligência artificial, ela está um pouco, quer dizer, ela é muito mais avançada do que os robôs em si, né? A inteligência artificial, ela é capaz de ler um arquivo com seus algoritmos e extrair informações e fazer um relatório, né, para a gestão do escritório. Ela é capaz de ler uma publicação e sugerir um prazo. Ela é capaz de fazer algo que o raciocínio seja estimulado por ela própria. Ela consegue aprender com ela própria. Então, é um ponto importante. Aqui no escritório, nós recebemos algumas ligações. A primeira pergunta que o advogado faz: e aí, tem inteligência artificial? Aí eu pergunto: doutor, tem, mas você quer usar para quê? Às vezes fica naquela dúvida, né? Não sabe como aplicar. Por quê? Os demais itens, automação de documentos, controle de prazo, publicações, ERP, é um tema muito mais antigo, muito mais familiar, né, para, né, qualquer advogado, até mesmo em início de carreira. Então, eu peço que vocês leiam e entendam até onde a inteligência artificial pode ajudar o escritório, né, pode ajudar o escritório a alcançar novos objetivos. E voltando um pouco a uma analogia com o RP, possa ser que o seu RP jurídico não tenha inteligência artificial e você queira substituí-lo e não sabe por que vai substituir só por ausência da IA. E caso ele não tenha, não se esqueçam, você pode adquirir uma ferramenta de inteligência artificial e se acoplar ao seu RP jurídico e transformá-lo numa ferramenta muito mais poderosa,
né, sem a necessidade de fazer uma migração para um outro sistema de gestão de processo. A parte do financeiro é uma parte que eu particularmente gosto, né? Eu gosto bastante. Eu vejo o financeiro, a gestão financeira, ela é fundamental em qualquer organização e também extremamente importante para um escritório de advocacia. O RP jurídico, geralmente, eles têm uma parte de financeira muito bem aliada a processos, outros não têm a parte financeira, outros têm a parte financeira meia boca, né, igual nós falamos aqui em Goiás, que deixa a desejar. Então, através de um sistema financeiro, é muito importante para qualquer organização que vocês saibam o resultado do seu escritório. Não apenas olhando se a conta corrente está azul ou se a conta corrente está vermelha. Isso é um indicativo, mas é uma solução? Pode ser que não. Através do resultado financeiro do seu escritório, analisado por uma ferramenta, você consegue saber aonde você está gastando mais, aonde você está ganhando mais, qual é o cliente seu que te dá mais resultado, no caso de uma advocacia empresarial, ou qual processo te dá mais prejuízo. Então, é por aqui que você vai administrar a parte financeira do seu escritório. É algo bem complexo, é algo muito interessante. Nós temos situações que até a própria distribuição de lucro do escritório, quem gera o valor é o próprio sistema financeiro, juntamente com o RP jurídico. Então, cabe a vocês também fazerem uma análise e entender os objetivos de se usar de forma correta, né? Porque é através do financeiro que ele vai te dar um resultado, um dos resultados, que é a parte financeira. Então, é por aqui que você consegue nortear e adequar para que você consiga alcançar o seu primeiro resultado, que é a parte financeira. E vamos falando agora de uma ferramenta que eu acredito que é uma das soluções mais importantes para o escritório da advocacia para a tomada de decisões, né? Aqui o slide ficou pegando um pouco o financeiro, mas é o Business Intelligence, o famoso BI. Voltando ao RP jurídico, né, igual eu havia dito, ele é a ferramenta que vai centralizar as principais informações do escritório da advocacia. Alguns RPs oferecem o BI, alguns não oferecem o BI. Também não precisa de se desesperar, né? Nós temos que trocar o nosso RP jurídico para ter um RP que tenha o BI. Também vejo, só se o seu RP jurídico estiver ali defasado, foi descontinuado e uma série de problemas. Caso contrário, você pode acoplar ferramentas de BI ao seu RP jurídico. Outro ponto importante, é através do BI que o escritório de advocacia vai direcionar os seus objetivos. É através dos dados, igual, por exemplo, eu faço uma consulta na internet e passa 2 horas, eu estou recebendo ali que eu quero comprar um celular. Por que não fazer com que o meu escritório gere as informações do próprio para levar os dados para uma análise estruturada para facilitar uma tomada de decisão? É justamente o BI que vai te fornecer essas informações. Por exemplo, eu quero saber quantos processos foram cadastrados no mês e quero fazer uma comparação. A minha meta de recebimento de processos são 50 por mês, estou recebendo 40, 60. O que está acontecendo? É ele que vai te dar os pilares necessários dos dados. E muito se fala, né, na advocacia 4.0, no jurídico 4.0. A extração de dados do próprio escritório já é um dos pilares para a ingressão do escritório no jurídico 4.0, né, na advocacia 4.0. E o mais importante, quem define os gráficos, quem define os dashboards, não é quem te vendeu o BI, é a direção do escritório. É eles que precisam saber daquelas informações para ajudar o próprio escritório a tomar uma decisão ali para levar a equipe, né, ou o próprio escritório para outro patamar. Então, essa questão do BI é fundamental, né, para qualquer organização, lembrando que não obrigatoriamente os dados devem vir do sistema de gestão, mas preferencialmente sim. Porque uma coisa
que eu vejo, né, que quando você tem vários bancos de dados que eles não se relacionam, acaba que o escritório tem dados diferentes. Então, sempre buscando ao máximo centralizar em um único lugar e aquele único lugar que vai fornecer as informações para a geração de resultados do BI. Então, pessoal, vocês veem que o BI, ele é fundamental, ele é o pontapé mesmo inicial, né, para essa ingressão do escritório, para levar a tecnologia a alcançar os resultados que o escritório deseja. E não podemos deixar de falar delas, né? Das pessoas, de nós. Porque é muito avanço, é muita tecnologia, mas nada disso acontece sem nós, né? Sem as pessoas. São elas, são justamente elas que se envolvem, que mergulham para fazer com que as ferramentas atendam às suas necessidades. São as pessoas que vão buscar as principais soluções para o melhoramento das rotinas do escritório. Para quem implanta sistemas, igual nós aqui do Core Jurídico, ouvir as pessoas envolvidas do processo é o pilar mais importante para que o escritório alcance o resultado através da tecnologia da informação. Isso é um tema, acaba sendo um pouco agressivo, né? Que parece que se não for assim, não vai dar certo. Eu acredito muito nesse ponto, porque ouvir as pessoas, né, desenhar o processo, explicar para elas se aquilo que ela falou realmente é aquilo que ela falou mesmo, que nós temos que fazer uma revisão, um PDCA ali daquele bate-papo. As pessoas, elas são fundamentais para qualquer tipo de implantação de sistema, né? Isso aí a gente consegue, né, deixar claro em cada situação. E nós aqui voltamos à nossa imagem, né? O nosso roteiro aqui do nosso tema. E agora, né, por exemplo, esse emaranhado de soluções, né? RP jurídico, publicações, controle de prazos e audiências e perícias, de reuniões, de consultas, etc., automação de documentos, robôs, financeiro, business intelligence e pessoas. E agora, se eu colocar essa quantidade de ferramentas no meu escritório, está resolvida a minha solução? Eu vou conseguir alcançar o resultado? Pessoal, vocês até podem conseguir um resultado próximo do que vocês desejam. Mas, se nós não tivermos uma solução que vai gerenciar tudo isso de forma totalmente automatizada, de duas uma, o pessoal não vai conseguir atender às expectativas do escritório, ou se você não consegue gerenciar, você não consegue medir. Então, o que nós sugerimos nesse caso? Uma ferramenta de workflow. Deixa eu ver se ele foi. A ferramenta de workflow. E por que um workflow, né? Aqui nós usamos o workflow, uma ferramenta que vai gerenciar os procedimentos do escritório, ou até mesmo o nome mais forte, né? Orquestrar o processo, vai gerenciar, tudo vai ficar debaixo do guarda-chuva do workflow. Ele vai gerenciar sistemas, ele vai gerenciar integrações, ele vai gerenciar pessoas. É através do workflow, acho que todos aqui devem conhecer um pouco de fluxograma, é desenhado um fluxograma envolvendo pessoas, sistemas, integrações, uma série de requisitos, para fazer com que o processo seja o objetivo do escritório. Seja um processo de recebimento de processos, onde vai ter um desenho do fluxograma que vai envolver pessoas e sistemas, seja um processo, um fluxograma que vai envolver audiências, que vai controlar audiências, vai controlar prazos. É um fluxograma que vai interligar o jurídico do escritório com o financeiro. Isso é o mais importante. Quando você tem várias ferramentas dentro de uma organização, fica um pouco complicado de fazer uma gestão bem alinhada. Então, você implanta-se uma ferramenta de workflow,
Essa ferramenta vai centralizar tudo sob a sua responsabilidade e através dela que você vai gerenciar toda a rotina do seu escritório. Hoje o mercado, ele já disponibiliza ferramentas assim. Nós aqui do Código Jurídico temos uma ferramenta de workflow que funciona nesses moldes, não é fazendo um marketing, né, indireto, mas tudo que eu falei para vocês, nós não temos tudo, mas temos algumas soluções, mas eu quero dizer que existem outras, não é apenas o Código Jurídico. A minha intenção é abrir a mente de vocês que tudo que vocês, às vezes, estão deitados na cama pensando em alguma solução, pode ser que já exista e já está em operação há alguns anos. Então, o workflow é uma ferramenta que você consegue medir, você consegue estipular, você consegue melhorar, uma melhoria contínua, até um ponto que aqueles processos que vocês desenharam, que já está funcionando dentro do escritório, porque geralmente os escritórios de advocacia ou as organizações em si, elas desenham o processo, mas não dão vida para ele, fica pregado na parede e ninguém segue aqueles passos, porque não tem como forçar o usuário a seguir aquele caminho. Então, o que nós oferecemos? O que o mercado oferece? Ferramentas que vai orquestrar todo o escritório da advocacia, independente do seu tamanho. Com 7 advogados, com 100, com 1.000 advogados. A ferramenta ela é democrática. O mais importante é o escritório definir os processos, dar vida aos processos e alcançar os seus objetivos operacionais e financeiros. Então vamos chegar na parte que é bem interessante, né? E quais são os resultados que essas ferramentas podem oferecer para os escritórios de advocacia? Uma das mais importantes, né, é a questão da produtividade. Você consegue medir, você consegue controlar de uma forma muito mais tranquila. Não precisa você ficar perguntando, fulano, você fez, você vai fazer, fulano, a sua tarefa está atrasada, preciso que você reagende. Eu preciso que a tarefa específica só pode ser reagendada se a minha coordenação validar aquele reagendamento, por exemplo, um reagendamento de prazo, né? Caso a pessoa deseje reagendar, alguém tem que validar se aquela informação, se aquela nova data, né, pode ser alterada por uma data que foi especificada no reagendamento. Então, a produtividade, ela também tem a ver com a segurança da equipe. Não adianta ser produtivo, ser rápido, se a operação não é segura. Então, as ferramentas que nós vimos aqui agora, porque ela vai levar o escritório a ter esse nível de organização. Esse é o objetivo. O seu advogado fazendo mais, com mais ferramentas, o seu escritório crescendo mais, sem a contratação compatível com a quantidade de processos, você pode tornar o seu escritório não uma espécie de esteira, né? Mas uma espécie de gestão de processos com alta performance. O seu advogado fazendo muito, usando com pouco tempo. Então, nós temos a produtividade, o resultado financeiro, que, consequentemente, você tem processos organizados. Se você recebe por ato, então, por exemplo, eu recebo pelo ato da contestação, foi protocolada uma contestação, o próprio workflow recebe aquela informação, avisa o financeiro e gera um honorário dentro do sistema jurídico financeiro ou dentro do sistema financeiro apenas. Então, essas informações, esses resultados financeiros, nós temos situações de alguns escritórios que recebem por atos, que algumas companhias, elas exigem que os escritórios possam cobrar 30 dias após o ato feito, 3 meses após o ato feito, ou geralmente 6 meses, geralmente fica de 3 e 6 meses. Se o advogado não cobra naquele período, o que acontece? Ele é prescrito o honorário. Então, o próprio escritório tem um prejuízo. E com a automação, eu não vou dizer para vocês que isso vai acabar, mas com certeza vai reduzir. Reduzir drasticamente, porque você não vai depender mais de pessoas lembrar para incluir aquele honorário. O próprio sistema em si já cria uma tarefa para o financeiro fazer a análise do honorário e já cria também, e o próprio sistema em si automaticamente cria um honorário financeiro
dentro do sistema e a própria gestão financeira já consegue fazer um contas a pagar eficiente, um contas a receber, um controle de inadimplência, e ele consegue fazer uma gestão mais bem feita da parte financeira do escritório. E outro ponto muito importante, né, que nós não podemos deixar de falar, é a gestão em home office. Com o workflow, consequentemente, fica mais fácil. Por quê? A falta do contato físico, né, rotineiro, de todo mundo sentar um do lado do outro, com o supervisor analisando a equipe, em gestão em home office isso acaba, infelizmente, né? Mas qual que é a ideia? O workflow, ele consegue gerenciar pessoas. Então, se você recebe uma publicação, lança-se o prazo, a pessoa lá na casa dela já consegue receber aquela informação no seu notebook, no seu celular, já consegue tomar algumas decisões. O que significa? Com a gestão em alta performance, utilizando o workflow, o gestor do escritório, ou quem lança os prazos, não tem que se preocupar mais se a pessoa está fazendo ou não, se ela recebeu a informação ou não. O próprio sistema em si gere de forma simples, fácil e ágil a gestão em home office. E outro ponto importante, né? Todo ponto importante. A gestão do escritório acaba tendo o seu escritório em si na palma da mão. Então você imagina, eu quero saber a situação do meu escritório nesse momento, eu quero saber quantos prazos foram lançados, quantos prazos vencem hoje, e ali rapidamente a própria gestão do escritório consegue também ter informações da equipe em tempo real, se elas estão trabalhando de forma eficiente ou não, mesmo estando em home office. Pessoal, então eu finalizo esse meu slide, né? O nosso tema é um tema bastante aberto, né? Se a gente for fazer uma análise de como fazer a tecnologia da informação gerar resultado para o seu escritório. São temas grandiosos, mas tentei ser o mínimo técnico possível, acredito. E acredito assim também, né? Tudo que está aí é importante para o seu escritório, independente do tamanho dele. Pode ser que você não queira utilizar um BI, né? Pode ser alguma coisa específica, mas tendo esse arcabouço, essa ferramentaria completa para o seu escritório, consequentemente, os resultados eles chegam mais próximos, né, para quem deseja um resultado mais rápido e um resultado positivo. Tudo bem, pessoal? Eu vou voltar aqui à minha tela. Ok. Pessoal, estão aí, né? Aqui temos alguns comentários. Eu quero conversar com vocês, é um ponto importante. Estou aberto aí a perguntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos dar uma analisada aqui. Nós temos algumas questões, né, do Sérgio Augusto. Estou ouvindo muito mais sobre o que uma secretária pode fazer do que um advogado que não a ser aplicado. Doutor Sérgio Augusto, é legal aí a sua ideia, mas lembrando que, eu não sei se você entrou no início, né, mas assim, a ideia que eu falei para vocês é gestão de prazos, automação de documentos. Isso é uma coisa inerente do advogado. Tudo bem que ele pode terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa, mas, teoricamente, quem vai ser responsável caso de algum problema é o próprio advogado. Vamos pegar aqui, doutora Deise, experiência própria, automação das peças, exatamente, né, minimiza erros e evita retrabalho, basta que o sistema seja devidamente alimentado com as teses. Muito bem, doutora Deise, é isso mesmo. Doutor Almir Pereira, nosso grande parceiro, a nossa querida Cláudia aqui também, né? Legal. Doutor Sérgio, aqui é bem interessante. Eu gostaria que você nos passasse aí o seu contato para que nós possamos fazer nós já temos, na verdade, o seu contato, né? Você fez o cadastro, então nós iremos fazer com você um contato e iremos apresentar um pouco dessa rotina, né, para você poder ver se realmente pode ajudar o escritório de vocês na rotina. Mas olha só que interessante, Larissa Almir Pereira, não é ansiedade, tem um escritório desde 1936,
Interessante, os primeiros advogados de São Paulo, tarará. Interessante, doutor Sérgio. Muito obrigado. Sim, é claro que, dependendo da sua petição, pode ser que você leve, né, tipo, 6 horas para poder fazer todo esse trabalho. Mas eu acredito, dependendo aí do seu escritório, mesmo que seja que atenda pessoas físicas ou empresas em si, nós conseguimos nos alinhar a você e fazer com que você consiga fazer mais petições em um curto tempo, além de poder também gerenciar aí os seus prazos, audiências e uma série de outras coisas que nós podemos colaborar. Ok? Doutor Armando, qual o canal para o contato sobre casos específicos? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês, todos que cadastraram aqui no nosso webinar, eu e o Renato, que atende também a área comercial, nós iremos fazer contatos com todos vocês e poder bater um papo ali para a gente poder conversar sobre as necessidades, né, que vocês têm. Um ponto importante que eu acabei esquecendo, né, diferentemente de tudo que vocês devem estar acostumados, até posso colaborar também com o doutor, deixa eu só voltar o nome dele, desculpe, doutor Sérgio Augusto, é que nós, o Core Jurídico, diferentemente de outras plataformas do mercado, somos nós que vamos nos adequar à sua rotina, e não diferentemente de sistemas, né, que são já moldados ali, e você não consegue fazer diferente, tem que acostumar. É o seu escritório que vai ter que se readequar para usar a ferramenta de gestão. No nosso caso, nós podemos colaborar e fazer com que nós queremos nos adequar aí à sua ferramenta de gestão de processo. O Marcos, né? O sistema possui gráficos informativos de ações e vinculando financeiro por áreas. Doutor Marcos, a princípio, né, nem todas as ferramentas que eu apresentei para vocês, nós temos. O BI é uma delas. Nós até temos um BI, mas ele coleta a produtividade da própria equipe. Então, eu sugeriria, nesse contexto, que é possível, sim, tá, fazer isso que você está pedindo, uma ferramenta exclusiva que vá se acoplar ao seu sistema de gestão de processo, acoplar também a parte financeira dele para poder extrair essas informações gerenciais do seu financeiro. Tudo bem? O pessoal, então, a princípio, caso mais alguém tem alguma dúvida em relação aos pontos levantados? Eu vou esperar aqui uns 20 segundinhos, vou tomar uma água. Doutor Marcos, não, porque isso vai ser uma responsabilidade do próprio RP jurídico com essa ferramenta de BI que você vai contratar. Então, nós não iríamos intermediar essa questão, né? Mas, né, com certeza, nós podemos incluir dados no seu sistema de gestão, né? Que isso é uma coisa que nós fazemos. E, através dos dados incluídos por nós, o BI vai extrair as informações. Mas isso também não teria nenhum custo a mais para uma aquisição completa do Corejor. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, doutora Liliane, doutor Jacó, meu amigo. Doutor Jacó é um cliente muito antigo que nós temos, né? Ele é um querido amigo, né, nosso aqui da empresa, e já utiliza nossas soluções cerca de, acho que uns 12 a 15 anos, né? É isso aí. Pessoal, então, a princípio, eu quero agradecer novamente, né, a todos pela oportunidade de poder apresentar um pouco dessa minha ideia que eu tenho. É uma ideia que ela é consolidada, não é uma ideia, não é um protótipo, é algo que eu acreditei até na minha própria experiência, né, como profissional de TI, né, ter um sistema satélites com outros sistemas se acoplando a ele. Sistema algum faz milagre, tá? É muito importante que o apoio da alta direção esteja engajada, as pessoas envolvidas sejam pessoas que realmente sejam envolvidas e que acreditem que a TI, né, pode levar o escritório, né, para outro patamar.
Então, a princípio, muito obrigado a todos pela oportunidade. Estou extremamente feliz de poder estar aqui, né? E, em nome do Core Jurídico, agradeço a presença de todos. Muito obrigado e boa noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau.